Olá pessoal, estamos aqui para realizar a resenha de mais um livro e nessa semana nós gostaríamos de apresentar a vocês a resenha do livro Microfísica do Poder, do filósofo francês Michel Foucault. Eu estou aqui com a 28ª impressão do livro Microfísica do Poder. Ele foi editado pela primeira vez no ano de 1979 pela editora Graal, no Rio de Janeiro. Então, a resenha de hoje é a resenha do livro Microfísica do Poder, do filósofo francês contemporâneo Michel Foucault. Deixa eu explicar primeiro as razões pelas quais eu escolhi fazer a resenha deste livro. Nós comentamos muito em nossas aulas sobre o impacto que os estudos Foucaultianos têm causado nos últimos anos na produção de conhecimento em psicologia. Foucault tem sido muito utilizado como uma ferramenta crítica na formação de psicólogos e psicólogas, e quase sempre alguém nas aulas nos pergunta acerca de qual seria o melhor texto, o melhor livro que servisse como uma porta de entrada para a leitura do trabalho do próprio Foucault. Obviamente existem muitos livros escritos por comentadores, bons comentários, inclusive no Brasil, comentários introdutórios à obra de Foucault. Mas sempre que alguém me pergunta sobre um texto do próprio Foucault que poderia ser indicado como uma boa introdução, eu sempre faço a indicação do livro Microfísica do Poder e eu queria explicar as razões disso. Primeiro eu gostaria de comentar algumas questões técnicas acerca desta publicação. Dizer primeiro que o texto Microfísica do Poder não foi um livro que o próprio Foucault planejou, escreveu de forma corrida e submeteu à publicação. Não. O Microfísica do Poder foi organizado por um filósofo brasileiro chamado Roberto Machado, isso, como eu disse antes, no ano de 1979. Me parece que é um texto que só existe no Brasil, inclusive, porque ele não foi de iniciativa do próprio Foucault, mas ele foi organizado por Roberto Machado. O que o Roberto Machado fez? Roberto Machado reuniu uma série de materiais, compilou uma série de materiais. Esses materiais são entrevistas que o Foucault concedeu em diversos canais de comunicação, artigos científicos sobre temas variados, pequenos ensaios, diálogos que o Foucault empreendeu com diferentes interlocutores. Esses diálogos foram transcritos e constam aqui nessa publicação, prefácio de algumas dessas publicações. Então, em 79, o Roberto Machado, que é um filósofo de orientação Foucaultiana, reuniu esses materiais e isso deu origem a este volume que saiu com o título Microfísica do Poder. O livro conta, inclusive, com uma excelente introdução do próprio Roberto Machado. Ele deu o título de Por uma Genealogia do Poder. E nessa introdução, o Roberto Machado vai fazer uma espécie de resumo do trabalho intelectual que o Foucault empreendeu aí, começou a empreender por meados da década de 50 até aquele momento. Isso era o ano de 1979. Essa introdução, Por uma Genealogia do Poder, é um texto muito agradável, um texto que eu pessoalmente gosto bastante e sempre indico para aqueles que querem compreender melhor um dos aspectos do trabalho do Foucault, porque o trabalho do Foucault é muito amplo, ele vai falar sobre muitos temas e a analítica do poder é apenas uma das possibilidades de se compreender a contribuição desse filósofo francês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa publicação. Pois bem, como eu disse a vocês, nós temos aqui materiais muito diferentes, materiais muito heterogêneos, e essa heterogeneidade está presente também nos temas que estão contidos nesse livro. Qual seria então o liame, qual seria então o elemento que unificaria todas essas reflexões? Eu acredito que o elemento que unifica todos esses materiais é a preocupação que o Foucault tem de compreender com um pouco mais de profundidade o funcionamento das relações de poder numa sociedade como a nossa. Vejam só,
Até aquele momento, o marxismo era o principal paradigma de compreensão das relações de poder nas sociedades ocidentais. A questão é que o Foucault vai fazer uma crítica muito interessante ao tipo de análise marxista, porque, segundo ele, essas análises elas acabavam se tornando limitadas porque elas reduziam a compreensão das relações de poder às macroinstituições. Então, o Foucault vai denunciar aquele tipo de análise do poder centrado, por exemplo, no Estado ou no mercado, como macroinstituições que de cima exercem poder sobre todo o corpo social. É óbvio que o Foucault não vai negar essas realidades, mas o que ele vai nos chamar a atenção, ele vai nos dizer o seguinte: para compreendermos de fato como o poder funciona numa sociedade como a nossa, nós precisamos olhar para fenômenos minúsculos, para fenômenos menores, para fenômenos cotidianos, para fenômenos mais microscópicos, ou, para usar uma expressão dele, para fenômenos mais capilares, que estão difundidos mais nos contatos imediatos entre as pessoas. E é exatamente por isso que o livro leva esse título, Microfísica do Poder. Porque o Foucault vai defender a ideia de que o poder não é algo que algumas poucas pessoas têm e elas de cima exercem esse poder sobre todo o corpo social. Não, Foucault vai dizer que o poder é algo que se exerce e é algo que todos exercem sobre todos. Por isso ele está difundido em praticamente todas as dimensões da vida social. Nós vamos pensar aqui alguns exemplos rápidos e simples. Pense, por exemplo, no funcionamento de uma sala de aula. Ali há uma relação de poder entre o professor e os seus alunos. Se você for pensar, por exemplo, num consultório médico, está instalada ali uma relação de poder de um profissional que detém um saber e de uma pessoa que se submete a um dito saber de um profissional. Um arranjo familiar, por exemplo, uma família nuclear patriarcal, é também um espaço onde acontecem relações de poder. O poder patriarcal confere, por exemplo, aos homens o direito de se considerarem protagonistas no poder sobre suas famílias e sobre as mulheres. Então, a sociedade inteira é uma rede, é uma teia, onde estão presentes diferentes relações de poder, e essas relações de poder se sustentam, inclusive sustentam as macro-relações de poder. Então, esse é um livro muito interessante para entendermos muita coisa, para entendermos muitos fenômenos sociais ligados a muitos outros temas, ao poder religioso, ao poder no campo das relações sexuais, das hierarquias sexuais, porque todos esses temas dizem respeito a um funcionamento microscópico e imediato das relações de poder. E para finalizar essa resenha, esse livro é muito importante e esse aspecto da obra do Foucault é muito importante, inclusive para a própria psicologia, porque o Foucault vai derivar reflexões sobre o sujeito e a subjetividade a partir da sua analítica do poder. Porque ele vai dizer o seguinte: não há constituição de subjetividade que se dê fora das relações de poder. É o poder que constitui os sujeitos. Nós somos constituídos pelas relações de poder pelas quais nós passamos e estivemos submetidos na nossa trajetória de vida. Então acaba sendo também um material importante para as reflexões da própria psicologia social, como tem sido uma tendência muito forte nos dias de hoje. Fica aqui então a dica para vocês: Microfísica do Poder, do filósofo Michel Foucault. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, dê um like aqui, curta a resenha, se inscreva em nosso canal e nos ajude aí a difundir esses saberes e esses conhecimentos, porque afinal de contas eles são de todos, eles são de natureza pública. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima, bye bye.